Bom dia, meu nome é Samuel Bento e junto ao meu companheiro Vitor Barbosa eu vou apresentar o trabalho de conclusão de curso sobre a viabilidade do telhado verde. Bom, desde os primórdios da sociedade, a gente tem observado o uso do telhado verde, que é como, por exemplo, os jardins suspensos da Babilônia. E, porém, a alta taxa de urbanização e construção de edifícios nas últimas décadas e, consequentemente, o desmatamento das áreas verdes no ambiente urbano levou à preocupação da sociedade devido ao maior aquecimento global, que tem a ver com a pouca taxa de áreas verdes e acabou desbalanceando a emissão de CO2 e a purificação do ar. Também é observável que o mercado ele tem sido muito mais exigente para que as empresas elas sejam mais limpas e sejam mais sustentáveis. E como uma forma de resolver isso, a gente viu como uma solução o telhado verde, que é uma ótima e extremamente viável solução para esses problemas, visto que o telhado é uma área que não é muito utilizada e seria uma ótima forma de purificar o ar num lugar que não tem espaço. E agora o Vitor vai dar continuidade ao trabalho. Olá, meu nome é Vitor Barbosa e eu vou dar embasamento à escolha do nosso trabalho. Bom, o princípio da engenharia sempre foi fazer práticas onde beneficiasse o ser humano utilizando recursos da natureza, e o telhado verde não escapa disso. Entrando na parte histórica do telhado verde, ele teve suas primeiras aparições em 600 a.C., na antiga Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque. A região onde se localizava esses telhados verdes antigos já era denominada como Jardins Suspensos da Babilônia. Por volta dos anos 30 começou realmente a se idealizar o método do telhado verde, onde buscavam recuperar o espaço verde que foi tomado pela urbanização. No Brasil, a história do telhado verde é totalmente uma novidade. Nos Estados Unidos, eles estão começando a se familiarizar, mas na Europa, ele já possui uma longa história. Na década de 60, com as crescentes preocupações com o meio ambiente, começou a se renovar o interesse sobre a prática do telhado verde, resgatando então a ideia que tiveram em 1930, tendo como denominação agora solução verde. Com o avanço das pesquisas na década de 80, a Alemanha procurou se aprofundar no assunto, onde ela tinha uma vantagem, onde ela era subsidiada pelo governo, e ela tinha todo o alicerce necessário para investir nessa prática. Durante os anos 90, a Europa procurou se adentrar no mercado americano, onde quiseram trazer a prática para a América do Norte, onde eles se depararam com uma situação onde os americanos não tinham conhecimento sobre tal técnica e tal prática, onde acabou ocorrendo uma estranheza nesse investimento. Então eles não se sentiam seguros para investir nessa inovação. Por isso teve uma dificuldade maior de ser implantada na América do Norte. Bom, como o Victor falou, os países, numa tentativa de impor um maior compromisso com a preservação do meio ambiente, eles realizaram uma conferência que foi feita pela ONU em Paris no ano de 2015. Nessa conferência, os países eles debatiam formas de conter o aquecimento global. E apesar de ter sido importante esse acordo, ele não foi o primeiro a ser assinado, mas ele substituía o antigo Protocolo de Kyoto, que foi assinado em 1997. E apesar de a conferência ser feita em 2015, o acordo só entrou em vigor em 2020, para que desse mais tempo para os países eles se adaptarem às novas normas. Esse acordo é de extrema importância nos dias de hoje. Como forma de enfatizar isso, a gente encontrou alguns dados que a OMM, que seria a Organização Mundial, divulgou. Como, por exemplo, desde 1880, nunca houve anos tão quentes como os últimos 6 anos. E além disso, a atmosfera ela conseguiu atingir 400 ppm, que seria partes por milhões de CO2, pela primeira vez em 4 milhões de anos. Também a gente tem como exemplo o intenso e anormal El Niño que ocorreu em 2016. E isso influenciou diretamente nos climas de diversos países. No caso do Brasil, por exemplo, a região sul enfrentava chuvas intensas e incessantes. E já na região nordeste, ela passava por uma seca acima da média histórica. Todos esses exemplos eles são consequências da maior concentração de concreto e edificações em detrimento das áreas verdes.
E é aí que entra a parte do telhado verde, que seria uma boa solução para acabar com essa pouca utilização do espaço nas áreas urbanas. Agora eu vou falar sobre um dos principais pontos do nosso trabalho, que seriam os créditos de carbono. Eles são as moedas que movimentam um mercado de créditos gerado pela não poluição do meio ambiente. A cada 1 tonelada de dióxido de carbono não emitido na atmosfera ou compensado, gera-se um crédito de carbono no país para que atingiu sua meta. E ele pode ser comercializado com os demais países que não atingiram essa meta. Resumidamente, o crédito de carbono ele é um certificado digital que representa a neutralização de 1 tonelada de gás carbônico, que foi emitido para a atmosfera. Eles são de extrema importância para as empresas e países que desejam lucrar e ter uma visão boa e futurística para sua companhia, já que hoje em dia é muito mais cobrado no mercado indústrias que sejam mais sustentáveis. Existem 3 modos de negociação no mercado de crédito de carbono. Eles são unilateral, bilateral e multilateral. No modo unilateral, ele consiste no desenvolvimento de um projeto por parte de um país ainda em desenvolvimento no seu próprio território. Ou seja, os créditos de carbono eles são comercializados dentro do próprio país, pelas empresas que estão instaladas no seu território. E também o valor do crédito de carbono ele é estipulado nacionalmente, não internacionalmente. Já no modo bilateral, os créditos excedentes em um país eles são enviados a outra nação. Nesse caso, a remessa vai para o país desenvolvido que implantou e planejou a neutralização do carbono no país em desenvolvimento. Assim, a empresa sediada no país desenvolvido, ela implanta projetos nas filiais localizadas em países ainda em desenvolvimento, gerando ainda mais créditos para o país da sede. E por último, no modo multilateral, que se dá pela comercialização de créditos de carbono conforme a implementação e financiamento dos fundos internacionais. A comercialização se dá na Bolsa de Mercados Futuros. E em 2020, por exemplo, foram movimentados 229 bilhões de euros. E esse crescimento foi geométrico em relação ao comercializado em 2017. Esse volume financeiro tem despertado bastante interesse aos investidores pelo mundo. No caso do Brasil, nós podemos dizer que ele ainda está na esteira desse mercado, já que não é a legislação nacional que disciplina essa matéria, mas sim a internacional. Para que o Brasil efetivamente ingresse na comercialização dos créditos de carbono, é necessário a aprovação do projeto de lei em andamento no Congresso Nacional, que se trata da PL 528/2021. Essa lei ela vai criar um mercado obrigatório de crédito de carbono que será fiscalizado pelo Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, que seria o SBCE. E esse sistema está a cargo do Poder Executivo. As empresas elas terão 5 anos para providenciar o ingresso no plano, que, como mencionado antes, ele será obrigatório. O alto volume financeiro que esse mercado também representa, somado à cobrança internacional em políticas ambientais pelo Brasil, eles despertaram bastante interesse parlamentar em aprovar esse projeto até o final do ano de 2021. O fato é que o mercado ele representa grande ganho monetário aos seus participantes, e essa prática ela já está virando uma cultura global também. Além disso, as mudanças climáticas severas e agressivas elas levam à urgência de práticas sustentáveis, com o fim de reduzir o impacto no meio ambiente. E nessa linha que a gente busca alternativas para a ampliação de áreas verdes num pequeno espaço limitado existente, onde entraria o telhado verde. A neutralização do dióxido de carbono e os dos demais gases do efeito estufa eles podem ser realizados de 2 formas distintas. A primeira, que seria onde as empresas diminuem a poluição do ambiente, adotando mecanismos de redução dos gases e para serem liberados na atmosfera durante o exercício de sua atividade industrial. Na segunda, a empresa ainda polui, só que adota medidas de compensação do gás liberado ou da poluição gerada, neutralizando os efeitos prejudiciais da sua atividade. Nessa mesma linha, a quantidade de carbono que cada um emite já pode ser mensurada. Esse processo de medição é chamado de pegada de carbono, que em inglês é Carbon Footprint. É uma metodologia criada para medir as emissões do gás de efeito estufa. Todas elas são independentes do tipo de gás emitido, seja pela própria pessoa ou seja por máquinas, e elas são convertidas em carbono equivalente. A partir disso, é possível compensar as emissões através de mecanismos no quais a pessoa física ou jurídica compensa as emissões de CO2 geradas por ela em decorrência das suas próprias atividades. A empresa que adere ao sistema ela recebe uma certificação como a Carbono Neutro,
e que documenta que a pessoa adota a política de neutralização do carbono. Dentro desse conceito, também é indispensável a plantação de árvores ou a criação de espaços verdes para compensação da poluição gerada, o que caracteriza o sequestro de CO2 pelo solo via reflorestamento, onde entraria de novo o nosso tema, que seria o telhado verde. E agora o Vitor vai falar sobre a composição do próprio telhado verde. O que foi levado em consideração para a gente escolher o telhado verde como tema do nosso trabalho foi que o cenário da modernização atual ele reduziu muito os espaços livres para plantio, tanto de árvores como plantas e até hortas. Sendo assim, ele dificultou muito também o processo de neutralização do carbono, como foi citado pelo Samuel anteriormente. E com isso, as alternativas como o telhado verde, elas se mostram uma solução muito viável e criativa para solucionar esse impasse gerado a partir da atividade da construção civil. Sem contar também com a valorização dos créditos de carbono, assim como também foi citado pelo Samuel. Também é preciso apontar o tipo de telhado verde que ele vai ser adotado para a sua edificação. Eu vou apresentar para vocês 2 métodos mais comuns, o intensivo e o extensivo, onde primeiramente a gente deve analisar a estrutura, se ela vai se encontrar apta para receber o excesso de cargas, que vão ser decorrentes do acúmulo das águas e da quantidade de vegetação. Falando primeiramente do método intensivo, onde ele se caracteriza por uma quantidade grande de plantas, onde elas vão necessitar de uma manutenção mais intensa devido ao excesso da vegetação. Ela também exige uma maior profundidade do substrato, com 20 centímetros no mínimo. Consequentemente, ele também vai precisar de um cálculo estrutural reforçado e mais atento, onde você vai precisar preparar a estrutura para receber o excesso de carga. Já no método extensivo, a gente nota uma menor quantidade de vegetação, arbórea no caso, contando principalmente com maior presença do gramado e de pequenos arbustos. Nesse tipo de telhado, a estrutura tem menos de 9 centímetros de substrato, onde ela não vai precisar de uma grande quantidade para comportar as raízes e o excesso de água. Sendo assim, ela é mais vulnerável ao excesso de cargas, precisando de um sistema de escoamento reforçado, caso a própria vegetação não supra as necessidades do próprio escoamento. Bom, depois dessa determinação entra a segregação dos sedimentos, onde a gente vai aplicar a composição do telhado verde. Bom, primeiramente é a laje, onde ela não aparece no slide para vocês, mas é a primeira parte, é o alicerce do telhado, onde ela precisa ser calculada de acordo com a necessidade. Então, primeiro a gente vai determinar o tipo de prática, se vai ser intensivo ou extensivo. Assim, a gente vai poder saber qual será o peso adicional que vai influir na carga da estrutura. Depois da laje vem a impermeabilização, onde ela deve ser feita por uma empresa especializada no processo para que não haja nenhum impasse e nenhuma dor de cabeça. Recomenda-se a utilização da manta asfáltica por ser a mais popular do mercado atualmente. Após a impermeabilização entra a camada drenante, onde ela vai auxiliar o escoamento da água para que ela não fique retida, sobrecarregando assim a laje. Ela pode ser feita com britas ou de alta granometria ou argila expandida, que é a mais comum. Subsequente à camada drenante, entra a camada filtrante, onde é necessária a divisão entre a camada drenante e o substrato, para que as raízes e a terra não atrapalhem no processo de escoamento, onde acabaria obstruindo a passagem. Assim, é utilizada uma manta geotêxtil, que vai impedir o avanço desses sedimentos, além de auxiliar a umidificação da terra, onde ela vai reter parte da água para umidificar o substrato. Recomenda-se o tecido bidim, que também é o mais popular do mercado, assim como ele está representado aí na imagem. Agora entra a parte mais variável do telhado verde, onde é o substrato, que ele vai depender da prática que você vai adotar, se vai ser intensiva ou extensiva novamente. Sendo no extensivo, utilizando a vegetação de baixo porte, onde o substrato vai ter no mínimo 9 centímetros de altura. Já na prática intensiva, o volume ele vai precisar ser maior devido ao volume de plantas, que também vai ser maior, e vai ter que ter no mínimo 20 centímetros de substrato. Agora, para finalizar, a vegetação, onde entra o plantio, seja de grama, árvores, arbustos, horta e etc. É a parte verde realmente do telhado. Analisando agora realmente a viabilidade dos recursos, onde um método ele busca como principal objetivo absorver e liberar os volumes de água da chuva racionalmente, onde traz uma melhor qualidade térmica para a construção. Além disso, o telhado verde ele é uma excelente resposta à excessiva urbanização que temos hoje em dia,
melhorando assim a qualidade do ar e da água. Consequentemente, ele reduz o uso de sistemas de aquecimento e refrigerações dentro dos edifícios, como ar-condicionado, por exemplo. A maioria das pesquisas referentes ao telhado verde, elas buscam visar a qualidade de atuação do método, principalmente no escoamento da água da chuva e no combate às ilhas de calor. A ideia de sustentabilidade, ela pode ser entendida por aquilo que é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual e garantir também a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. O desenvolvimento sustentável, ele também se baseia em 3 pilares independentes, que seria o fator econômico, o fator social e o fator ambiental. O telhado verde também ele cumpre seu papel na questão social, onde ele renova a perspectiva de urbanização, melhorando a qualidade de vida até mesmo dos vizinhos presentes nos arredores da edificação. E na questão ambiental, ele também cumpre com maestria o seu propósito, onde além de servir para amenizar a temperatura e filtrar o ar, ele também pode servir para captar a água da chuva, onde as plantas e a terra se tornam filtros naturais e com o uso de um sistema de armazenamento, a água ela pode ser utilizada no banheiro, na limpeza de áreas externas, na cozinha ou até mesmo para molhar as plantas de jardim. Porém, a maior eficiência está no fator econômico, onde o custeamento do telhado verde intensivo, que foi o que o Vitor falou, pode chegar a dobrar em relação ao telhado convencional. E aqui nesse slide eu coloquei alguns benefícios que o uso do telhado verde pode trazer para diferentes áreas da sociedade. Vamos analisar agora a viabilidade financeira, onde o telhado verde ele vai ter um aumento no custo apenas na parte da execução, porque a gente vai precisar de um profissional apto para realizar o serviço e que tenha o estudo necessário. Sendo assim, ele pode chegar a custar o dobro no processo de execução. Na prática extensiva, o metro quadrado ele pode chegar a casa dos R$230. Já no método intensivo, devido ao alto investimento nas manutenções e etc., ele pode chegar aos R$500 o metro quadrado. Depois da parte monetária, a gente chega na conclusão, onde a gente pode inferir que, depois dessa apresentação, o telhado verde é uma excelente alternativa quando a gente busca uma maior qualidade térmica e aproveitamento do espaço que não ia ser utilizado. Ele vai mostrar a proficiência dele no quesito sustentabilidade, onde, por sua vez, ele restitui a natureza que foi desmatada para a construção, sendo replantada nessa área que ia ser inútil inicialmente. Principalmente em empresas que estão cada vez sendo mais cobradas na questão de preservação do meio ambiente. A prática extensiva ela vai ser a mais comum, se pode dizer assim, para residências, por exemplo, para a gente pôr em casa, porque o seu custo não é tão alto comparado ao método convencional e traz muitos benefícios para a sua edificação. Já o método intensivo, ele se torna um pouco inviável para a sua casa, porque ele precisa de um investimento maior e você não precisa ter uma árvore em cima da sua casa. Ele seria mais para grandes empresas, indústrias que queiram valorizar essa sustentabilidade e também trazer um fator estético mais agradável para quem está vendo de fora. Agora, no Brasil, ele vai começar a crescer, o telhado verde. Por quê? Em novembro, ocorreu uma conferência na Escócia, denominada por COP26. O que é essa COP26? Os governos eles se juntam para discutir essa questão ambiental de onde entra os espaços verdes, o fator dos créditos de carbono e etc. Nessa conferência, o Brasil esteve presente. Não, o nosso presidente não compareceu, mas alguns representantes, governadores, estiveram presentes para representar o Brasil em si. Nessa conferência,
houve um acordo indicando que vai precisar entrar numa crescente dessa porcentagem de espaços verdes e valorização dos créditos de carbono no mundo. E pelo Brasil fazer parte dessa reunião, desse acordo, os índices de telhado verde podem entrar como uma ótima opção para valorizar esse acordo. Espero que tenham gostado da apresentação e tenham um bom dia.